seja mais um inscrito no canal. E não se esqueça de deixar o seu curtir e like no vídeo. A guerra no Pacífico é devastadora. As frotas americanas são arrasadas pelo terrível caça Zero japonês. Nenhum avião aliado é páreo em combates aéreos. Até que a Marinha Americana lança o poderoso F-6F Hellcat, o lendário caça que abateu 5.000 aviões inimigos e entrou para o hall da maior média de vitórias entre os caças da Segunda Guerra. Com a ajuda de computação gráfica de ponta, entre na cabine e veja uma batalha de titãs entre o Hellcat americano e o Zero japonês. Experimente a batalha, analise as táticas, reviva os combates aéreos do Destruidor de Zeros. Combates aéreos, o Destruidor de Zeros. 5 de outubro de 1943, um grupo de F-6F Hellcats americanos deixa o porta-aviões Yorktown rumo à ilha Wake, uma pequena base japonesa no Pacífico Central. Sua missão é estabelecer superioridade aérea e atacar instalações no chão. O novíssimo Hellcat deve também entrar em combate direto com o caça mais temido do Pacífico, o Zero japonês. Aos 22 anos, o piloto da Marinha Robert Duncan está ciente da temida reputação do Zero. When we went up against the Zero, I was intimidated. Most of us were, because we knew they had a good plane. We knew just exactly what the Zero could do, how fast it was, how high it could go, how well they could hit with it. De repente, um reflexo de metal bate nos olhos de Duncan. À distância, ele consegue identificar o Zero. I don't think he was aware of the fact that we were there, because it was in the morning. The sun was just barely coming up, and I'm not sure he even saw us. Os outros pilotos americanos não veem o caça japonês. O rádio de Duncan não funciona. O sistema da época é novo e não muito confiável. Ele não consegue avisar os outros. Duncan tenta avisar o líder por meio de sinais de mão. And I tried to get up with him in point, like that. And I saw that he wasn't going to get in position quick enough. The key of this story is not that he's up trying to communicate and tell the guy what's going on, because the priorities are aviate, navigate, and then communicate. Duncan tries to tell his flight leader. When it fails, he goes with the general prudential rule, which is, when in doubt, win the war. And he breaks off and he leads the way. Duncan quebra para a direita. Ele acelera e os 2.000 cavalos do Hellcat obedecem. Ele se aproxima rápido. O Zero está aqui. Duncan se move em direção ao inimigo na posição 9 horas. Desta maneira, ele pode atirar em um ângulo raso. Seguir o alvo com a arma é essencial. Guys don't put in enough lead. They tend to want to point at their target, which is a common human tendency. Point at the target and shoot. But if you do that, every bullet you shoot is going to be behind your target. So you have to pull your nose out in front, shoot out in front, and basically let those bullets meet that target in a point in space. A técnica de Duncan é perfeita. I just held what I had, and he flew right in front of me. It was the easiest shot I'd ever made. I opened up and he blew up immediately. As balas calibre 50 detonam o tanque sem blindagem do Zero. Robert Duncan acaba de marcar sua primeira vitória aérea na guerra, mas é também um outro grande marco. I was the first one with a Hellcat to ever shoot down the Zero. Mas não há tempo para comemorar. Duncan está prestes a enfrentar um as japonês com 9 vitórias na carreira.
E a Marinha logo descobrirá se o F-6F Hellcat é mesmo páreo para o Zero japonês. O Mitsubishi A6M2 foi mortal desde o início. Em 1940, nos primeiros 4 meses de operação na China, o leve e manobrável caça abateu 59 naves contra nenhuma perda. Ao longo dos primeiros meses da Segunda Guerra, foram muitas vitórias japonesas e a verdade era uma só. A 500 km por hora, o Zero, ou Zek, como era seu código, era o caça de melhor desempenho no Pacífico. The exceptional range and performance of the Zero was evident from the first day of the Pacific War. You had a naval fighter capable of engaging and defeating land-based enemies almost routinely, and that was a situation for which America and Britain were totally unprepared. O caça da Marinha mais bem preparado para enfrentar o Zero era o F-4F Wildcat, comparado favoravelmente em potência de fogo, mas com perdas em velocidade e manobrabilidade. The Wildcat was the one that was out there holding the line at the beginning. It had some disadvantages. It was underpowered for one thing, and the climbing wasn't that good. The guns weren't always working properly. No comando de um Wildcat, até estar na traseira de um Zero era perigoso. You couldn't outturn a Zero. If you were behind a Zero and didn't maintain your speed properly, they would say that the Zero would be on your tail inside of 2 turns. O raio de ação era outro problema. O do Zero era 1.850 km, enquanto o do Wildcat era 1.200. A necessidade de um caça mais poderoso para combater o Zero é evidente, e a Marinha decide acelerar o projeto do novo F-6F Hellcat. O Hellcat é um elemento-chave no novo conceito estratégico da Marinha. Porta-aviões mais rápidos em substituição a couraçados como principal força de ataque. By October 1943, the Pacific War had been going on for nearly a year and a half. It really had taken that long for the Pacific Fleet to not only recover from Pearl Harbor, but to actually produce from scratch the fleet it really needed to have to wage war across the broad Pacific. Wake Island was like a proving ground for this brand new military machine the world had not seen up to that point. A nova classe Essex de porta-aviões inspira poder ofensivo com seus 36 bombardeiros de mergulho, 18 aviões torpedeiros e 36 caças. Tal força será testada no calor da batalha da Ilha Wake. 5 de outubro de 1943. Robert Duncan marca a primeira vitória aérea contra um Zero no comando do Hellcat. Mas a luta está longe de acabar. Duncan avista um Zero com um Hellcat na traseira, mas o avião americano está em perigo e não sabe. At that time, I looked up above and there was a Zero about 300 feet above me. And he started down to get behind this Hellcat. It was chasing the Zero, but he wasn't in range to get our man. Duncan está aqui, o primeiro Zero aqui, e o outro, o Hellcat, está na posição 6 horas. O segundo Zero está mergulhando, ganhando velocidade e se aproximando do Hellcat. Fora da zona de mira, Duncan deve manter distância aproximada. Ele acelera, sobe e vira para a esquerda. Ele sabe que não pode alcançar o Zero, mas talvez consiga tirá-lo da traseira do Hellcat. So I tried something. I just pulled up the nose of my airplane. I was still not in range, and I cut loose with a burst. Just like you take a hose and shoot out like that. Funcionou. O Zero se afasta. Mas Duncan corre perigo. He dropped off from our man
I made a left turn, hard left turn out like this, around to come around to me. Duncan faz uma curva para a esquerda a fim de escapar. Os dois aviões circulam um ao outro com curvas fechadas. Os pilotos seguram firme o leme e forçam o caça na curva, tentando ganhar vantagem sobre o outro. O Zero entra em posição de tiro. Os tiros do canhão 20 mm rasgam a cauda de Duncan. I didn't have any fear toward what was going to take place. Generally, I didn't have any. It was afterwards that my knees started. O que aconteceu depois pegaria Duncan de surpresa. O Zero sai da curva e entra na vertical. And I looked, and I said, what's with this guy? He must be right out of flight training. He's going to get himself killed. Mas Duncan está errado. O piloto japonês não é um novato, mas o subtenente Toshiyuki Sueda, um temido as com 9 vitórias. O inimigo está acostumado a usar a tática e sair vitorioso todas as vezes. – 5 de outubro de 1943. A esquadrilha americana ataca a base japonesa na ilha Wake. A investida é um teste crítico para um novo porta-aviões e os caças Hellcat. Sua eficácia vai determinar a estratégia usada no restante da guerra. Robert Duncan duela com um famoso as japonês, Toshiyuki Sueda. Sueda faz uma ousada manobra e passa a voar na vertical em que o Zero leva vantagem. A manobra é a tática predileta dos japoneses e o Zero voa bem mais alto que o Wildcat. Muitos pilotos de Zero atraem a velha nave americana para uma subida, esperam que ela perca o controle e despenque em espiral e então voltam para dar o golpe final. Duncan sobe com agressividade atrás do Zero. É exatamente o que Sueda deseja. So I started up after him. I poured the coal onto it. Mas este não é o antigo Wildcat, e sim o novo Hellcat, que facilmente acompanha o Zero com seu motor mais potente. Sueda chega ao topo da subida e faz a curva confiantemente, esperando ver a nave americana logo abaixo. Mas a realidade é muito diferente. O Hellcat de 2.000 cavalos apresenta potência de sobra. Duncan habilmente se alinha ao Zero e atira. I got him up there on the top. I just shot him down as you would shoot down any plane and watched him go in. I thought, poor young fella, you sure didn't know what you were doing. O Zero explode em chamas e despenca para o mar. O as japonês cometeu um erro fatal. Pensou estar em combate com um velho Wildcat. I then realized why he did what he did. He shot down most of his planes, pulling this trick with the Wildcat. Isso é o que provavelmente teria acontecido se Duncan estivesse pilotando um Wildcat. If he'd been in a Wildcat, the chances are he would have stalled out at the top before the Zero. The Wildcat would have gone up, gone greedy, tried to get the shot, couldn't get the shot, stalled early because it's a heavier airplane with heavier wing loading, and fallen away. And the Zero, watching from above, rolls behind him, catches him out of this stall, and shoots him. That's the way that this pilot had gotten many kills in the past. If I had been in that Wildcat, I would have been shot down.
There's no question in my mind about it. But I'd have been too smart to do that. O ataque de 2 dias à Ilha Wake resulta em incrível vitória para o novo caça. O Hellcat abate 22 zeros. Não há mais desvantagens no campo de combate aéreo. E os americanos destroem 90% das instalações japonesas em terra. 6 Hellcats são abatidos no combate e outros 6 sucumbem ao fogo antiaéreo. O F-6F mostra seu valor contra a nação do Sol Nascente. De volta aos Estados Unidos, a empresa Grumman Aircraft respira aliviada. Todo o cuidado no projeto e nos testes compensou. O processo começou em 30 de junho de 1941, quase 6 meses antes de Pearl Harbor, quando a Grumman Aircraft venceu a licitação para atualizar o F-4F Wildcat. Grumman had a very long-term relationship with the Navy. They had put fighters onto Navy decks since the very beginning of naval aviation at sea. So Grumman knew what the requirements were of flying out at sea. They knew what the requirements were to take a fighter and make a carrier suitable. A princípio, o novo modelo seria apenas um modesto aperfeiçoamento do Wildcat. Mas, ciente da supremacia do Zero, a Marinha Americana decidiu exigir mais. A chave do projeto era o motor, e os engenheiros escolheram o Pratt & Whitney R800 Double Wasp. Com 2.000 cavalos, era quase o dobro da potência do Wildcat. O motor maior exigia fuselagem e asas expandidas, o que permitia a inclusão de tanques maiores e, assim, a autonomia de voo bem maior que o Wildcat. A Grumman equipou o F-6F Hellcat com 6 metralhadoras calibre 50 e com a mesma estrutura rígida e proteção pesada que rendeu à empresa o apelido de fundição. O avião contava também com placas de blindagem ao redor do motor e da cabine, para-brisas à prova de balas e tanques autovedantes revestidos de borracha. No dia 26 de julho de 1942, Selden Converse, piloto de testes da Grumman, fez o primeiro voo com o protótipo do Hellcat. Logo, a fábrica dedicou toda a sua produção ao novo avião com uma média de 20 unidades na linha de montagem por vez. Em janeiro de 1943, o Hellcat foi entregue à frota. A nave saiu da prancheta e chegou aos porta-aviões em menos de um ano. O experiente piloto do Wildcat e instrutor de voos Robert Duncan lembra-se bem da primeira vez que pilotou um Hellcat. And I thought, boy, this is a wonderful plane. It's a 100% better plane than the Wildcat. And I flew it right off the bat without any difficulty. It was like sitting in the seat of your mother's lap. O Hellcat não era apenas melhor que o Wildcat, mas também superior ao Zero inimigo. A nave era cerca de 50 km por hora mais veloz que o avião japonês. A taxa de subida do Hellcat era comparável ao do Wildcat, mas graças à sua potência, podia facilmente superar o Zero. A nave também suportava avarias sem perder o controle, algo que o pouco blindado Zero não conseguia. The Zero did not have self-sealing tanks, and if you got one of the gas tanks, and it would catch on fire in a hurry. Well, we had 6 50 caliber guns, and you fire the 6 of those, and you can start tearing pieces off of it. 11 de novembro de 1943. Um mês depois do ataque à Ilha Wake, os bombardeiros americanos Dauntless e Avenger seguem para a base naval japonesa de Rabaul. O voo é escoltado pelos Hellcats. A frota faz vários ataques impiedosos aos postos fronteiriços japoneses.
Rabaul was a tough nut to crack, and everyone going in knew that. The Japanese had invested a considerable amount of materiel in turning Rabaul into a bastion, and so moving into Rabaul to launch a carrier strike was not looked upon as being any kind of easy endeavor. Aos 22 anos, o piloto tenente júnior Hamilton McWhorter consegue sua primeira vitória em Wake. Já em Rabaul, ele vai ganhar reputação de brilhante combatente em um dos combates aéreos mais famosos da Segunda Guerra. – 11 de novembro de 1943. Uma força combinada de bombardeiros e caças americanos parte para o ataque a navios japoneses no porto de Rabaul. Os bombardeiros dão início à investida. O tenente júnior Hamilton McWhorter leva seu Hellcat para perto deles. Ele dispara uma rajada de metralhadora contra um cruzador inimigo. McWhorter é recebido com uma poderosa rajada de metralhadora 25 mm. In these situations, everything's coming back at him. Japanese heavy rounds, machine gun rounds, everything is spraying at him. He is fearless as he's bearing down on these ships. As metralhadoras calibre 50 do Hellcat são capazes de disparar 400 tiros por minuto. A cada 15 balas, um projétil incendiário de fósforo branco é lançado. And when they hit, you got a nice bright flash. I can still see in my mind the superstructure of that cruiser lit up like a Christmas tree. McWhorter não se intimida e se aproxima do alvo. Ele logo avista vários Hellcats e mais 30 zeros misturados em uma grande confusão. It reminds me of what you used to see in the movies about World War I. Planes all over the sky, exploding, parachutes, planes going down. Mas Hamilton McWhorter está prestes a se tornar uma lenda ao fazer bom uso de seus 8 meses de treinamento de voo e de um equipamento especial encontrado por acaso. Em junho de 1942, durante uma patrulha de rotina nos céus de Akutan, nas Ilhas Aleutas, ele avista um avião parcialmente submerso em uma região pantanosa. Para sua sorte, trata-se de um A6M2 Mitsubishi Zero praticamente inteiro. A nave, chamada de Akutan Zero, foi levada para San Diego, onde foi reconstruída. Repintada com os símbolos americanos e testada extensivamente. Having the Zero in hand allowed us to actually test it and to compare it to all of our existing fighters, to tell where its strengths were and where its weaknesses were. That's not an academic exercise. That's an exercise to tell our pilots where they are strongest, where the Zero is weakest, therefore where to force him so that you can beat him in a dogfight. Uma das descobertas foi a desvantagem do Zero em mergulhos de alta velocidade. Acima de 350 km por hora, seus ailerons congelam, impedindo qualquer tipo de manobra em que a nave role principalmente para a esquerda. Tal importante informação foi passada para os engenheiros da Grumman, bem como para os pilotos. Agora, Hamilton McWhorter vai testá-lo na prática. Ele segue em direção a um turbilhão de zeros e Hellcats. O piloto vê um Hellcat com um zero na posição 6 horas. I could see a big piece of metal flying off the Hellcat. O Hellcat avariado está aqui. O Zero segue bem atrás. McWhorter está aqui. Ele faz uma curva ascendente para se posicionar atrás do Zero. McWhorter se aproxima rapidamente com seu Hellcat, enquanto atira ferozmente contra o Zero inimigo.
piloto tem uma visão privilegiada do primeiro alvo do dia. I looked down right into the cockpit. Hadn't been more than a second or so since I'd fired, and there were flames coming out from under the instrument panel. He had no chance whatsoever. Zero had no armor plate behind the pilot. Ao olhar para cima, McWhorter percebe outro Zero na posição 1 hora a 600 metros de distância. Ele sobe e quebra à direita em um movimento de interceptação. Tudo indica se tratar de outro alvo fácil, mas de repente ele se assusta com um estrondo. Best way I can describe it is if you're standing in a metal shed and someone throws a couple of big handfuls of rocks against the outside. That's what it sounds like when your plane gets hit by machine gun bullets. Very loud, and you can actually feel the impact of the bullets hitting. McWhorter se concentra no alvo e não vê outro avião no encalço do seu Hellcat. It's the bogey you don't see that will generally get you. McWhorter target fixates on the Zero that he's going for, and much to his surprise, he hears noise on his aircraft that alerts him, that says, get your head up and look around, get your head on a swivel. Ultrapassando em alta velocidade, um Zero varre o Hellcat com uma rajada. Atordoado, McWhorter olha em volta e vê mais 2 Zeros encostados na sua traseira. McWhorter está aqui perseguindo o Zero. O Zero abrindo fogo está aqui. McWhorter não vê o avião, mas os tiros o alertam do perigo e salvam sua vida. At that point, he's in a life and death situation, and he's got to take immediate action to get out of there. Lembrando-se da lição aprendida com o Akutan Zero, McWhorter mergulha abruptamente em direção ao oceano. Cientes de que não podem fazer o mesmo, os japoneses decidem não seguir o Hellcat. At that point, he looks through his windscreen and sees an aircraft passing directly in his line of travel. McWhorter slides his aircraft into the same plane with the Zero and rakes him with gunfire and gets a kill. Now he's had his second kill within about 45 seconds. It's all just due to good airmanship, maintaining his situational awareness, executing that nose-low maneuver when he was being attacked by an unseen Zero. He sets himself up for an attack on another aircraft. Trata-se de uma façanha daquelas respeitadas por várias gerações de pilotos de caça. 2 kills in 45 seconds would be outstanding. It'd be awesome. Fighter pilot's dream. Mas McWhorter ainda não está fora de perigo. Ele faz a nave sair do mergulho, sobe 900 metros e mais uma vez segue rumo ao centro do combate. De repente, outro Zero se aproxima na posição 11 horas. McWhorter vira à esquerda para enfrentá-lo. O Zero rola em direção ao Hellcat. O inimigo tem a vantagem da altitude, o que significa mais potência e velocidade. Ele pode calcular todos os movimentos de McWhorter. Mas, de repente, embora estivesse em vantagem, o Zero se afasta do Hellcat e foge do combate. Whereas the Japanese Zero used to be the king of battle and have the upper hand, now the Japanese recognize the Hellcat has arrived. They understand the strengths, and they know they can't fight the Hellcat one-on-one. Uma semana depois, McWhorter obtém mais 2 vitórias, o que lhe rende o tão cobiçado título de o primeiro as piloto de Hellcat. The Hellcat shot down more planes than any other American fighter. 5,300 planes, 305 aces. And I just happened to be the first Hellcat ace. O ataque a Rabaul no dia 11 de dezembro dura menos de 1 hora. Os americanos afundam o destroyer japonês Suzunami e abatem 20 aviões.
No mesmo dia, os japoneses lançam um contra-ataque, mas são interceptados e outros 35 aviões são destruídos. São tantos os pilotos perdidos que os japoneses não conseguem responder com eficácia à invasão ao atol de Tarawa 2 semanas depois. A maré virou contra o Império Japonês. Graças à engenharia e táticas magníficas, o Hellcat se tornou um destruidor de zeros. 3 meses depois, o Hellcat enfrenta seu teste mais feroz: enfrentar a poderosa marinha japonesa de frente. Manhã de 16 de fevereiro de 1944. Ondas de caças Hellcat seguem rumo ao atol de Truk com a missão de destruir uma fortaleza japonesa fortemente protegida. Aos 25 anos, o tenente júnior Alex Vraischel voa com uma divisão de 12 Hellcats saindo do porta-aviões em Pripyat. This was a mission that had us going against an enemy that we weren't certain of, but we felt confident. And I guess that's what a fighter pilot's supposed to be confident or he can't do his job. O atol de Truk fica nas Ilhas Carolinas e é o principal ancoradouro do Japão no Pacífico Sul. O atol é guarnecido com instalações portuárias e pistas desde o final da Primeira Guerra. Truk was billed as almost impregnable, their version of Gibraltar or Pearl Harbor, and the propaganda was very strong that Truk would be an incredibly tough fight. Os recifes que cercam Truk colocam o atol fora do percurso dos grandes navios de guerra, e o único caminho é pelo ar. O plano prevê uma investida de 2 dias. O dia 1 é o momento dos caças. 72 Hellcats partindo de 6 porta-aviões se unem para eliminar os caças inimigos, preparando o caminho para o dia 2, quando bombardeiros Dauntless, Avenger e Helldiver usarão explosivos de 200 quilos contra as frotas japonesas ancoradas. This was going to be an attack of annihilation. So what you're seeing with the Truk raid is a systematic approach to taking a substantial shore bastion and reducing it to nothingness. Voos somente com caças são raros. Os pilotos estão ansiosos pelo ataque sem ter que escoltar bombardeiros. It was the first time we didn't have to escort, and we were just pure fighter, we call ourselves. And as we got closer and closer to it, and being in the plane that we knew we could handle, I'll tell you, quite honestly, we were looking forward to it. Vraischel e seu ala Lou Little estão na retaguarda da formação de 12 naves. No percurso de 150 quilômetros, saindo do porta-aviões, eles voam baixo para escapar do radar inimigo. Próximo ao atol, eles sobem a 4.000 metros e a altitude lhes dá melhor visibilidade e posicionamento para mergulhos ofensivos. You want to have an altitude advantage because altitude can be translated into airspeed with a dive. O inimigo já localizou os caças, mas os americanos ainda não o viram. Os aviões de Vraischel se posicionam para metralhar a pista inimiga. First 10 had already started their dive going down, and we were just preparing to, but I just took a look around back, looked back over my shoulder, and that's when my mind was quickly changed. Lá estão eles, a 900 metros acima. Uma onda de zeros japoneses se aproximando rápido na posição 7 horas. Vraischel entra em contato com os Hellcats, mas eles já estão mergulhando. Só lhe resta ficar e lutar. I couldn't continue because then I'd have a stream of zeros right behind us while we were going down. Vraischel e Little estão aqui. Os outros Hellcats entraram no mergulho. Os zeros estão atacando de cima. Caso Vraischel decida mergulhar, os zeros o seguirão e ficarão na posição 6 horas dele e do esquadrão, uma posição de ataque perfeita. Sua única opção é fazer uma curva ascendente, minimizando assim a distância transversal e reduzindo o tempo sob a mira do zero.
Bryce e Little viram para a esquerda e se concentram no líder dos Zeros. He was already starting to shoot. I could see the twinkle of the guns. So I headed towards him and made a fast burst just to discourage him, and he stopped his run and just kept going down. They had a habit that they weren't afraid to attack, but once they were countered, they'd dive down for the water. O primeiro Zero foge, mas imediatamente outro Zero surge na traseira de Bryce. Ele responde com uma manobra brusca conhecida como chandelle. Os americanos contam com a potência superior do Hellcat, suas asas largas e estrutura rígida para fazer a manobra de alta performance e virar a mesa contra o Zero. The chandelle maneuver, it's basically a maneuver to try and point your aircraft in another direction in a fairly quick method. Instead of just doing a level turn, actually pitch your nose up high, roll over on a wing, and now you can use gravity, or what we like to call God's G, to help you out in the turn, allow you to pull your nose around faster and point in the other direction. O inimigo tenta permanecer atrás do Hellcat, mas não consegue acompanhar a manobra e o motor para. O americano rola e parte atrás do Zero em queda. A vitória é certa, porém, mais Zeros surgem de cima. I had ideas to try to follow him, but there were still some planes above me. I had to get them out of my back. He doesn't want to be fighting anybody that can be sitting up on a perch 2,000 feet above him, who can then instantly dive down, pick up energy, and now have an advantage on him on a turn. So he wants to bring the whole fight down low if possible, to beat everybody down to the same state. A fim de neutralizar a vantagem em número e altitude do inimigo, Bryce e Little partem para uma manobra defensiva clássica conhecida como trama de palha. Nessa manobra, os dois Hellcats se revezam de um lado ao outro, fornecendo proteção e apoio mútuos. Caso um Zero se posicione para atirar em um deles, imediatamente ele cairá na mira do outro caça. O líder e o ala fazem a manobra enquanto surgem Zeros de todas as direções. These Zeros were good. We were able to ward them off a little bit, but what they do, they'd fake you on one side, and then the guy would come from the other side and try to come on in. Os Zeros forçam o ataque. Os Hellcats estão cercados. 16 de fevereiro de 1944, Lagoa Turk, Pacífico Sul. O piloto Alex Bryce e seu ala Lou Little montam uma defesa desesperada contra o ataque dos Zeros japoneses. Frustrados pela inabilidade de atingir o inimigo, os japoneses descem à mesma altitude dos americanos. É um erro fatal. Bryce e Little desfazem a formação e aproveitam a vantagem. Up until that time, we were purely defensive. Once they came down to our level or below, then we were able to go on the offense. Os americanos viraram a mesa com maestria. Agora, os Zeros estão vulneráveis aos poderosos e altamente manobráveis Hellcats. O que vem a seguir é o equivalente aéreo a uma briga de rua. E o vencedor é aquele que conseguir acertar a rajada primeiro. Bryce faz uma curva ofensiva em direção ao inimigo, que mergulha para escapar. One of the favorite Japanese techniques, if engaged and in a defensive position, was to try to dive away and try to head for the water. A técnica funcionava com o Wildcat, mas não com o Hellcat. Once he caught on fire, okay, he's gone down. You're looking for another one. You just go from one to the other and hope you get a dozen of them. Bryce faz mira sobre um segundo Zero. O inimigo tenta mergulhar, mas o Hellcat o alcança facilmente. É
é a segunda vitória de Vryshul no dia. Ele então vê um Ruth, a versão hidroavião do Zero. Mais uma vez, o inimigo foge mergulhando. Vryshul é implacável e sua missão é acabar com o inimigo nos céus. And once I got on their tail, I didn't let go. Vitória número 3. Vryshul percebe outro Zero na posição 12 horas. I started to try to get in position, but he wouldn't let me. He kept ducking into a cloud. O Zero passa de nuvem em nuvem e Vryshul aplica uma tática básica do combate aproximado. I'm not going to let the SOB get away. So I just pulled up and kept looking for him while he was ducking in and out and got in position to where I figured he couldn't see me. I pulled up into the sun and waited until I got a good shot, and I came down on him from 5 o'clock. I don't think he even knew what hit him. As balas calibre 50 anti-blindagem perfuraram o tanque e a cabine do Zero. O alvo da quarta vitória do dia despenca em chamas. O ataque americano continua ao longo do dia, transformando os céus de Truk em um turbilhão de tiros e explosões. There were loose fights all over the place. There were those planes going down one every 30 seconds. This was a wild dogfight, a wild one. Os americanos seguem inflexíveis. O combate custa 130 naves japonesas no ar e mais 74 no chão. 8 Hellcats são abatidos, a maioria por fogo antiaéreo. No segundo dia de ataque, os bombardeiros americanos afundaram 47 navios japoneses. Do atol de Truk, o Gibraltar do Oriente, restam apenas caça e ruínas. Results of the Truk raid were quite devastating to Japanese air power as well as the merchant fleet that had been at anchor inside the atoll. It was also an indication, once and for all, that Truk was no longer a bastion for the Japanese defense network, which was rapidly collapsing in the Central Pacific. A habilidade dos pilotos americanos, aliada às características de voo do Hellcat, ajudaram a mudar o rumo dos ataques japoneses. The Hellcat in tremendous numbers, with great quality control, with survivability, with lethality, really made a difference in the Pacific War. 75% of all the Navy's air-to-air kills were from the Hellcat. It's a tremendous record. What more can I say? We knew we had the best plane. It had a kill ratio that was 19 to 1. The greatest kill ratio of any plane in any war, in any country. And to me, it was up to us to demonstrate our use of it, to do it, and do it well. A guerra duraria mais 18 meses depois do ataque a Truk. Por fim, o Hellcat abateu cerca de 5.300 aviões japoneses. O poder aéreo inimigo chegava ao fim, e o Hellcat foi seu algoz. Muito obrigado pela inscrição no canal e pelo seu curte e like.